Então nós estamos encerrando, né, o tempo litúrgico do Natal. Então semana que vem a gente já começa o segundo domingo do tempo comum. E a igreja nos propõe, como encerramento do tempo do Natal, o batismo do Senhor. E muitas coisas poderiam ser ditas, né, sobre o batismo, tem várias possibilidades de homilia, poderia focar só na figura de Jesus, de João, mas me parece que hoje é o dia, nós recebemos, né, a água sobre nós, a água benta sobre nós para recordar o nosso batismo. Hoje é o dia da gente recordar também as promessas batismais, né, que nós fazemos. E eu queria iniciar resgatando aquilo que nós chamamos de dignidade do cristão, parodiando Santo Agostinho. Né? Agostinho, quando foi o grande bispo de Hipona, né, quando ele foi proferir os primeiros sermões lá para os seus fiéis, tem um deles, né, que eu acho que é muito marcante para a gente, principalmente para quem é ordenado padre. Ele era bispo, claro, então ele dizia, né, para vocês eu sou bispo, com vocês eu sou cristão. Ser bispo é a minha responsabilidade, ser cristão é a minha dignidade. Então a mesma coisa. Para vocês eu sou padre, com vocês sou cristão. Ser padre é a minha responsabilidade, ser cristão é a minha dignidade. E a dignidade vem antes da responsabilidade, né? Por isso eu quero resgatar com vocês aquilo que seria a dignidade do cristão batizado a partir das 3 promessas que nós recebemos no batismo, né? Nós somos incorporados ao batismo, pelo batismo ao corpo de Cristo, que é a igreja, e essa incorporação ela supõe a vivência de 3 mundos. A gente chama de mundos, mas a gente pode chamar também de responsabilidades, né? Ou de 3 missões que nós recebemos, que eu não sei se vocês se recordam, mas a gente pode recordar aqui. Com Cristo nós nos tornamos sacerdotes. Vocês lembram disso? Quando a gente é batizado, a gente se torna com Cristo sacerdotes, profetas e reis. E esse conteúdo, eu falava hoje de manhã, ele tem que ser ensinado às nossas crianças na primeira comunhão, porque muitos de nós somos adultos e esquecemos dele. E isso é a nossa dignidade, isso aqui é conteúdo básico, né? Tem coisas que não tem nada a ver com decoreba, né? A gente confunde muito a catequese com decoreba e a gente perde coisas fundamentais. Tem coisas que é conteúdo básico da fé cristã, né? Que não tem como a gente abrir mão, né? Como o engenheiro tem que saber cálculo, tem coisa que o cristão tem que saber, né? As virtudes teologais, fé, esperança, caridade. Quando você é batizado, né? Quais são os 3 compromissos que você assume? Ser sacerdote, profeta e rei. A gente vai falar o que significa isso, né? Quando nós somos incorporados ao corpo da igreja, e a igreja nos pede para vivermos as 3 virtudes teologais, mas também as 4 cardeais, né, que nós esquecemos: a justiça, a temperança, a fortaleza, a prudência. A gente esquece disso porque a gente está com o trauma no decoreba, né? A catequese antigamente era decorar, e aí a gente tirou aquilo que é a decoreba da catequese, mas esquecemos que esses conteúdos que antes eram decorados, né, eles tinham pra gente uma validade, que é a validade de estruturar a nossa personalidade enquanto cristãos. Hoje eu quero falar dessas 3, né? O que é ser sacerdote em Cristo? Sacerdote, profetas e reis, né? Vamos pegar o sacerdócio e o profetismo. Todos nós somos chamados a ser sacerdotes, sacerdotisas, né? Profetas e profetisas em Cristo. Qual que é o sinal que nós devemos fazer para que esse sacerdócio, que é a dignidade dos fiéis, como Agostinho dizia, possa se encarnar na nossa vida? Basta perguntar o que significa o sacerdote, né? Hoje eu fui fazer visita ao hospital, né? Então fui visitar alguns doentes. Quando eu chego na portaria, né? Às vezes eu estou com clésima, as pessoas veem o sinal do clésima, então dizem, tem um padre ali, vai na UTI, visita religiosa. Quando eu passo na rua, né, se eu estou paramentado de padre, eu estou de batina, ou quando eu coloco a túnica, vocês veem ali um sinal sagrado. Isso é o sacerdócio. E a pergunta que a gente pode fazer, né, e que eu faria para vocês hoje, faço, você, ao assumir o sacerdócio como um dos fiéis, é sinal de Deus na vida das pessoas? As pessoas te veem como um sinal sagrado? Como que a gente exerce o sacerdócio no nosso dia a dia, padre? Olha, o exercício do sacerdócio no nosso dia a dia, ele se dá por 2 formas. A primeira delas é a conexão direta com Deus, através da oração. Você, enquanto pai e mãe de família, reza em casa?
quando vocês colocam a mesa, né, ou quando vocês pegam lá a comida, você tem costume de falar para o seu filho, ó, para aí, vamos fazer o sinal da cruz aqui, vamos fazer uma oração? A vida de oração é uma vida, vamos dizer assim, que marca aquilo que é a vida do sacerdote, do sacerdócio. Então, quando nós assumimos a responsabilidade do sacerdócio, você está sendo chamado, domingo que vem a gente vai refletir um pouquinho mais sobre isso, você está sendo chamado a ser sinal de Deus na vida das pessoas, né? A mesma coisa é aquilo que nós chamamos da função do profeta ou da profetisa. O que é o profeta? O profeta é aquele que anuncia e denuncia. Como que a gente assume isso na nossa vida, padre? Quando eu anuncio a palavra de Deus, mas não é só abrir a boca e falar, porque, como diz, né, até papagaio, quando é bem treinado, diz umas palavras, né? Pode ser bem articulado. Tem 6 anos que eu estou com vocês aqui, 6 anos. 6 anos fazendo pregação. Se acontecer, Deus me livre e guarde e orem para mim para que não aconteça. Se acontecer amanhã um ato meu, que seja um ato julgado socialmente como imoral, os 6 anos de pregação vão embora. E até as pessoas que falam que gostam de mim ou fingem gostar de mim, falarão mal de mim. Sim ou não? Porque a profecia não tem a ver com a palavra. Esse negócio de, eu profetizo, todo respeito, isso é charlatanismo e besteira. A profecia tem a ver com atitude. Como o sacerdócio tem a ver com atitude. Por isso que a gente pede para algumas pessoas rezar para a gente e outras a gente não pede. Parece que a reza daquele ali é mais forte. Não, talvez é porque ele demonstra na vida dele, com os atos dele, uma atitude mais idônea. Então, sacerdócio e profecia tem a ver com postura de vida. E aí, como que a gente analisa isso? Não é tão difícil, né? A gente fala isso, eu sei que as pessoas ficam incomodadas, mas é assim, quando você chega num ambiente, aquele ambiente se torna um ambiente de paz ou você é o que leva a sementinha da discórdia? Você chega lá no seu departamento, as pessoas falam, ih, chegou o cara, meu Deus do céu. Ou quando você chega no seu departamento lá de trabalho, as pessoas falam, que bom que você chegou, estava te esperando, né? Ou quando você chega em casa, depois de um dia de trabalho, você encontra os filhos e a mulher relaxada, com alegria. Ou quando você chega em casa, a sua casa se torna um inferno. Postura, vivência de sacerdócio e vivência de profecia. Profecia e sacerdócio tem a ver com atitude de vida. Não é conhecer a palavra, né? A gente pode decorar, nós podemos ter clareza, né, intelectualmente da palavra de Deus. Isso não basta, né? Como dizia o grande São Boaventura, nós não somos salvos pelo intelecto. Não é o intelecto que nos salva, né? É a praxis. E a praxis tem a ver com a nossa postura de amor, a nossa postura de acolhida. E por último, para a gente terminar a nossa homilia, já falei do sacerdócio e do ser profeta, né? E aí a denúncia significa denunciar com a vida, não é só com as palavras, coisas que vão contra o projeto do reino de Deus, né? Eu lembro já vou passar para outro, mas eu lembro de uma angústia de um jovem que dizia para mim uma vez, e isso me marcou muito. Falou, ô padre, meu pai, e ele falava assim com um pouquinho de revolta, meu pai, eu não sei o que meu pai parece ser muito bobo, porque os colegas dele, todos os colegas que trabalham no mesmo lugar ficaram ricos e ele não. Falei, o que você quer dizer com isso? O senhor sabe. Falei, pois é, eu sei e você sabe por que seu pai não tá rico, né? E você sabe por que o outro tá rico. Agora, você, na condição de filho, tem que ver o que é mais verdadeiro, mais puro e o mais santo pro seu pai, né? Não tem que se angustiar porque os outros vão passar férias, né, em Los Angeles, Nova York, Paris, né? E seu pai não pode te levar porque o seu pai fez uma opção que é não meter a mão naquilo que não é dele. Mas um filho de 13, 14 anos, né, que vê os coleguinhas viajar e fala, por que todo mundo que trabalha na mesma empresa que meu pai é rico e ele não, né? Angústia, né? O pai dele é um profeta. Profetizou com atitude, não falou nada pro filho, né? Mas a atitude dele, por exemplo, de não se meter onde não deve, incomoda. Não incomoda, né? É uma coisa séria. E por último, o que é ser rei? E aí eu conto para vocês a mesma historinha que eu contei há um tempo atrás aqui, alguns devem se lembrar. Eu fui dar uma catequese para umas crianças
num colégio por aí, e aí depois que terminei a catequese, falando que eles, com Cristo, eles eram reis, aí um se aproximou, tinha 5, 6 anos, e falou assim: "Ô padre, como é que eu vou ser rei se eu não mando em lugar nenhum?" Porque na escola manda as irmãs, né? Porque estuda em colégio de freira, e lá manda a professora, e em casa manda o pai. Como é que eu vou ser rei com Cristo se eu não tenho lugar para mandar? Aí olha para vocês verem. Olha o que nós ensinamos para as pessoas. Que ser rei é mandar e não servir. E o reinado de Cristo não é mandar, é aquele que lava os pés dos apóstolos. O reinado de Cristo não tem a ver com mandar, com ter alguém para mandar, né? O reinado de Cristo tem a ver com ter alguém para amar e não para mandar. E amor é serviço. Este é o reinado de Cristo. Aí eu falava com ele: "Olha, não, mas você está reinando com Cristo. Como é que você reina com Cristo? Como é que você é rei?" "Cuidando de Valadares." "Como que você cuida de Valadares?" "Ó, tá vendo esse papelzinho de bala que tá aí? Você vai jogar no chão? Se você não joga esse papelzinho de bala, é menos um lixo no bueiro, não é isso?" A gente sabe que nós temos outros problemas estruturais, mas o lixo não é um problema estrutural? Não causa um problema estrutural? Pronto, cuidando da cidade você reina. Ele saiu alegre pensando que era rei, né? Mas como você reina na sua casa? Porque tem gente que perde a majestade dentro da própria casa. Como é que você reina na sua casa? Lembra que reinar não é mandar, é amar. E como é que você mostra o amor de forma concreta? Olha, não é fácil, mas nós temos várias ocasiões para amar. Cheguei cansado do trabalho, hoje eu dei esse exemplo e os maridos ficaram bravos e as mulheres ficaram felizes, né? Cheguei cansado do trabalho e de repente eu tô vendo que a minha esposa não tá muito bem, não. E tem uma pia cheia de louça. A forma de amar naquele momento é lavar as louças. Que, como disse Teresa d'Ávila, Deus está entre as panelas. Você está fazendo um grande favor, mas não precisa as mulheres ficarem felizes não, porque vice-versa, tá? Isso vale para as mulheres também, né? É assim. Quantas coisas vocês poderiam não dizer, disseram e perderam a majestade da casa de vocês por palavras que não precisavam ser ditas, não é isso? Vão dormir brigados, passa a semana no inferno por causa de uma palavrinha. Perderam a capacidade de reinar porque pensaram que reinar é mandar e reinar é amar. Por isso o mandamento novo não é mandai-vos uns aos outros quem pode mais, é amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E isso é pesado pra gente, isso não é fácil. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a viver essas verdades que incomodam, mas que também nos salvam. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.